Você alguma vez já se questionou se os povos do leste asiático, isto é, os asiáticos do leste, seriam povos aparentados? Isso parece meio óbvio para alguns, mas para outros ainda não têm esse conhecimento. Então, neste vídeo, eu resolvi falar a respeito do DNA, da genética das populações do leste asiático. As principais populações, no caso, os chineses, os coreanos e também os japoneses. Será que eles são povos irmãos? Quais são as suas similaridades genéticas e diferenças genéticas? Vocês saberão tudo isso nesse vídeo. Portanto, eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e se inscrevam no canal Mistérios de Elohim. O povo chinês é formado pelos vários indivíduos e etnias associadas à China, normalmente através de sua ascendência, etnia, nacionalidade, cidadania ou outra filiação. Os chineses de etnia Han são, no caso, o maior grupo étnico de toda a China, formando cerca de 92% da população. Costumam ser referidos apenas como chineses em outras línguas, porém existem dúzias de outros grupos étnicos dentro da China relacionados ou não aos chineses de etnia Han. A China é o segundo país mais populoso de todo o mundo, perdendo ultimamente apenas para a Índia, ou seja, a população chinesa é extremamente densa e grande, possuindo diversas etnias, mas a etnia majoritária entre os chineses, 92% no caso, são os chineses da etnia Han. Agora, os japoneses. Os japoneses, no caso, são um grupo étnico, são um povo do leste asiático nativo do arquipélago japonês. O povo japonês constitui 97,4% da população do Japão. Em todo o mundo, aproximadamente 125 milhões de pessoas são descendentes de japoneses, tornando um dos maiores grupos étnicos. Aproximadamente 120,8 milhões de japoneses são residentes do Japão e há aproximadamente 4 milhões de membros da diáspora japonesa, no caso conhecida como Nikkei-jin. Em alguns contextos, o termo japonês pode ser usado para se referir especificamente ao povo Yamato do Japão continental. Em outros contextos, o termo pode incluir outros grupos nativos do arquipélago japonês, incluindo o povo Ryukyuan, que compartilha conexões com o Yamato, mas é frequentemente considerado distinto, e o povo Ainu. Agora falando sobre os coreanos são um grupo étnico e uma nação do leste asiático nativo da Península Coreana. A maioria dos coreanos vive nos dois estados soberanos coreanos da Coreia do Norte e do Sul, que são coletivamente chamados de Coreia. Em 2021, estima-se que 7,3 milhões de coreanos étnicos residiam fora da Coreia. Os coreanos também são uma minoria étnica oficialmente reconhecida em vários outros países continentais e do leste asiático, incluindo a China, Japão, Cazaquistão, Rússia e Uzbequistão. Fora da Ásia continental e oriental, comunidades coreanas consideráveis se formaram na Alemanha, Reino Unido, França, Estados Unidos, Canadá, Austrália e também na Nova Zelândia. Essas três populações, no caso os chineses, os japoneses e os coreanos, são as principais populações aí no caso do leste asiático. Quando questionado uma pessoa sobre asiáticos, logo o que vem à sua mente geralmente são os chineses, os japoneses e também os coreanos, que nesses últimos tempos vem ganhando muita notoriedade mundo afora. Mas um questionamento que muitas pessoas têm é a respeito de seu DNA. Afinal de contas, os coreanos, os japoneses e os chineses são povos aparentados geneticamente? Será que nós conseguimos comprovar geneticamente que são povos, no caso, relacionados geneticamente, que possuem grande grau de parentesco? A verdade é que sim. Os coreanos, os japoneses e também os chineses são povos que podem ser considerados, aí, por conta de sua genética, povos irmãos. Apesar de suas genéticas serem extremamente parecidas, eles também possuem alguns graus de diferença, alguns graus de diferenciações.
quais seriam as porcentagens exatas de similaridade ou de genética compartilhada que os chineses, os japoneses e os coreanos possuem? A verdade é que mais da metade do DNA de tanto chineses, coreanos e japoneses, no caso esses grupos populacionais do leste asiático, a maior parte de sua genética, mais da metade, é vinda de um DNA, de uma fração genética populacional que é chamada em inglês de Yellow River Neolithic Farmer. Exatamente. O Yellow River Neolithic Farmer, ele é comum tanto nos chineses e nos coreanos quanto nos japoneses. Curiosamente, os chineses, eles possuem cerca de 77% de genética vinda aí do Yellow River DNA, né? O Yellow River Neolithic Farmer. Uma curiosidade muito interessante a respeito da comparação genética e populacional dos chineses com os coreanos é que os chineses e os coreanos estão no mesmo nível de porcentagem aí do Yellow River DNA. Curiosamente, os coreanos também possuem de mesmo modo, de semelhante modo, no caso, os 77% também de genética vinda aí do Yellow River DNA, né, o Yellow River Neolithic Farmer, ou seja, chineses e coreanos estão muito próximos, eles têm quase 80% de sua genética vinda aí do Yellow River DNA, ou seja, podem por aí, só por essa parte, essa porcentagem que é quase o seu DNA completo, né, mais da metade, eles estão extremamente aparentados, ou seja, 70% de parentesco genético. Mas e os japoneses? Os japoneses, eles também possuem cerca de 61% de genética vinda, aí no caso, do Yellow River DNA. O Yellow River DNA é a maior parte da genética das populações do leste asiático, pelo menos essas 3 populações. Curiosamente, os japoneses, apesar de terem um pouco menos de Yellow River DNA, ainda assim possuem mais da metade do seu DNA, sendo Yellow River DNA, cerca de 61% de genética aí do Yellow River. Numa comparação genética, tanto chineses, coreanos e japoneses possuem mais da metade de seu DNA vindo do Yellow River DNA. No caso, os japoneses têm 61% e os coreanos e chineses têm 77%. Agora que nós vimos o que torna tanto chineses, coreanos e japoneses como sendo irmãos genéticos, isto é, parentes genéticos, nós precisamos também nos atentar, no caso, às diferenças que eles possuem entre eles. Lembremos que possuem, aí no caso, os chineses possuem, juntamente com os japoneses, 77% de genética do Yellow River e os japoneses com 61%. Mas e o resto desta genética para completar os 100% da genética de ambas populações? Uma curiosidade interessante a respeito dos chineses é que os chineses eles possuem uma outra genética que é chamada aí de Southeast Asian Neolithic Farmer, que é de 33% de genética. Esse componente ele é comum entre outras populações da Ásia, aí como por exemplo os indonésios, os cambojanos, entre várias outras populações também da Ásia, ou seja, eles têm 33% de DNA que é mais similar a estes povos como indonésios. Ou seja, nós podemos detectar essa diferença de 33% de genética aí entre chineses e coreanos, ou seja, os coreanos eles não possuem esse DNA de 33% que os chineses possuem, que é o Southeast Asian Neolithic Farmer. Os coreanos não possuem. Já no caso dos coreanos, os coreanos eles possuem uma diferença aí dos chineses, que no caso é o DNA Amur Basin Hunter-Gatherer. O Amur Basin Hunter-Gatherer, ou simplesmente Amur River DNA, ele no caso ele é comum entre algumas populações tonguísticas, né, nativas aí da Sibéria e também da Mongólia, ou seja, eles têm esse DNA aí Amur Basin ou simplesmente Amur River, que é mais semelhante, que é mais similar a populações nativas aí da Sibéria, né, os indígenas da Sibéria e também o povo da Mongólia. Esse DNA, essa genética que os coreanos possuem, é de cerca de 17% aí no caso do Amur River.
Agora falando a respeito de algumas frações genéticas que fazem com que os tornam mais irmãos. Obviamente, os 77% aí de coreanos e chineses e 61% aí de japoneses, que é o Yellow River. Mas uma curiosidade adicional a respeito de coreanos e japoneses que os tornam mais aparentados são exatamente as genéticas similares. Vamos falar a respeito dos japoneses. Apesar dos japoneses terem 61%, que é mais da metade do DNA vindo do Yellow River, que é similar dos coreanos, e dos chineses, apesar deles terem um pouco menos, 61%, a verdade é que os japoneses têm dois componentes que são aí os mesmos que os coreanos possuem, que no caso é aí o Amur DNA, né, Amur River DNA, e também o Jomon Hunter-Gatherer, que é comum entre os japoneses. Os coreanos, em comparação aos japoneses, num grau de parentesco ainda mais próximo com os japoneses, os coreanos possuem, como dito, 17% de Amur River, e no caso também possuem mais um parentesco com os japoneses, que é de 5,2%, que é o famoso DNA Jomon Hunter-Gatherer. Os japoneses, em comparação aí com os coreanos, possuem 19% de Amur River, ou seja, o mesmo DNA que os coreanos também possuem, que é 17%. Os japoneses possuem até um pouco mais, 19%, o que os tornam mais aparentados. E também, no caso, os japoneses possuem o Jomon Hunter-Gatherer, no caso, num grau bem mais alto que os coreanos, que é 18,8% de Jomon Hunter-Gatherer. Uma curiosidade a respeito do Jomon, né? O Jomon, na verdade, são uma etnia, né? Que são os originais aí do arquipélago japonês, né? O arquipélago japonês, os povos nativos, segundo muitos, na verdade, são a população dos Jomon. Uma curiosidade extra para todos vocês a respeito de tanto japoneses, coreanos e chineses é que algo que os torna similares ao DNA de populações europeias, né, é basicamente que o Yellow River DNA possui cerca de 43% de seu DNA em sua formação genética, provindo, aí no caso, do famoso Anatolian Neolithic Farmer, que é um componente comum entre as populações europeias e que também, em alguns graus aí de 30%, 34% a 40%, também é existente no Oriente Médio. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo de genética, que eu falei a respeito da comparação entre as genéticas de coreanos, japoneses e chineses. Escrevam aqui nos comentários se vocês conheciam as diferenças e as similaridades que eles possuem, quais são os níveis de parentesco que eles possuem, que é um nível aí de irmão, mais da metade do DNA, é um DNA que nós podemos comparar e dizer que são realmente populações irmãs. Coreanos, japoneses e chineses são irmãos por conta de sua genética. Se vocês quiserem mais vídeos sobre genética a respeito de diversas populações do mundo, eu estarei trazendo aqui para todos vocês. Pois então, escrevam aqui nos comentários. Um abraço, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.